A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, eu estou mandando este áudio porque foi um mandado do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele já me deu algumas experiências de arrebatamentos, mas eu vou falar desta última experiência que o Senhor me deu no dia 12, na madrugada do dia 12 para o dia 13 de janeiro agora de 2021. E eu peço ao Senhor Jesus Cristo que possa tocar no coração de pessoas e que Ele venha a fazer a obra que Ele tem a fazer, porque só Deus pode fazer. Eu não tenho nenhum propósito de enaltecimento, exaltação, mesmo porque tudo é de Deus. Os dons são dele, Ele só nos empresta. Então, na madrugada do dia 13, fui dormir normal, orei ao Senhor e fui dormir. E eu não estava conseguindo dormir direito, tinha algo que estava me inquietando. E meu filho também não estava conseguindo dormir, então eu peguei, depois de algum tempo assim, relutando, eu consegui dormir. Quando eu dormi, eu não tenho controle do meu espírito, das vezes que o Senhor me arrebata, o Senhor simplesmente toma meu espírito e leva. E eu comecei a subir numa negritude muito grande, numa velocidade enorme. E eu comecei a subir, e quando eu comecei a subir, devido a outras experiências que Deus já me deu, eu sei, algumas vezes o Senhor me leva a lugares bons, mas desta vez não foi assim. O Senhor, como eu já falei, já me arrebatou ao inferno outras vezes, e desta vez o Senhor, quando eu comecei a descer, porque primeiro você sobe, depois você começa a descer. E quando eu comecei a descer naquela escuridão, eu comecei a falar com Deus no meu pensamento. E eu sei que Deus estava ali comigo. Eu sei que o Senhor Jesus, um anjo de Deus, estava ali comigo. E eu comecei a falar em espírito: Senhor, eu não quero ir naquele lugar de novo. Senhor, eu não quero ir naquele lugar de novo. Eu não quero ver nada, Senhor. Porque eu sei que Deus, Ele mostra. Eu já escutei vários arrebatamentos. Eu sei que Ele mostra coisas terríveis. Mas eu não estou para fazer o meu querer. E eu comecei a descer ali, e de repente a gente desceu num local, mas parece que não era aquele local que o Senhor queria me mostrar. E de repente eu comecei a subir de novo. Aí me senti aliviada. Mas aí quando eu comecei a descer no outro local, aí eu comecei a dizer: não, Senhor, eu não quero, Senhor. Aí quando eu botei os pés assim no chão, quando eu estava descendo, eu via muita árvore seca, eu via umas raízes, um local muito tenebroso mesmo, coisa de filme de terror. E eu comecei a ver uma porta que tinha algo escrito na porta que eu não discerni, mas eu vi um demônio enorme, parecido com aqueles demônios das capas do disco daquela banda Iron Maiden. Aqueles demônios que tem naquelas capas daqueles discos, era semelhante a eles, aqueles demônios do rock. E eu vi ele ali, e quando eu vi, que eu olhei para ele, ele falou algo como se fosse debochando de mim, dizendo assim, eu disse assim: Senhor, por que eu estou entrando aqui, Senhor? Por que eu estou aqui? Deus, eu não quero passar a eternidade neste lugar. Eu começava a falar com Deus desesperada. E eu ouvi uma voz que dizia assim: leve ela adiante para não questionar. E eu comecei, de repente eu já entrei naquele lugar, eu já estava dentro daquele lugar. E aquele lugar tinha um homem com um corte de cabelo raspado do lado e alisado na parte de cima. O cabelo dele era grande, com a guitarra na mão, vestido de preto. Estava de blusa e bermuda, um homem de aproximadamente 35 anos, de 30 a 35 anos, uma mulher de short rasgado,
E era como se fosse uma banda, como se tivesse uma banda, tipo assim, um guitarrista, um baixista, um baterista, naquele lugar que era tudo queimado, tudo queimado. E naquele lugar, o que mais me chamava a atenção é porque na hora que eu entrava lá, tinha um demônio maior do que aquele que estava na porta. Porque aquele que estava na porta, ele olhava para mim, quando ele olhava assim para mim, dizia assim, tipo, o que você está fazendo aqui? Só que ele falava assim, levantava a cabeça, mas eu acho que ele viu algo, porque de repente ele baixava a cabeça e abria a porta. Quando eu entrava, eu contemplava tipo essa banda, e eu contemplava esta mulher, uma mulher muito jovem, 28 a 33 anos mais ou menos, e eu via uma criança. E era a parte que eu mais me chocava, assim, porque era como se fosse uma resposta de Deus para mim. Como se eu tivesse questionado ao Senhor que não tem criança no inferno, alguma coisa assim. Foi tipo uma resposta. E quando eu olhava, aquela criança não tinha mais do que 4 anos de idade, ela estava de boné para trás, com a roupinha. E eu olhava e eu dizia assim, no meu pensamento, meu Deus, tem crianças no inferno. Era o que mais me chocava, assim. E aquele lugar era todo escuro. Como você imagina assim um estúdio de música, que é tudo preto? Pois era tudo preto, mas lá era como se tudo fosse queimado, porque se você tocasse era como se aquilo ali se desfizesse em cinza. E eu olhava, tinha um outro compartimento, e naquele outro compartimento eu via várias camas, e aquelas camas, todas como se alguém tivesse acabado de se levantar, daquelas camas, tudo escuro, mas eu conseguia ver. E de repente o meu espírito voltou. E aí eu acordei e eu fiquei assim atordoada, sem saber o que fazer, e eu falei para o meu esposo, porque na hora que eu estava subindo, eu ouvi a voz do Espírito Santo que falava um recado para o meu esposo. E eu sabia que era para ele. E eu falei para ele o recado que Deus mandou para ele. Mas naquele lugar, era um lugar extremamente tenebroso, horrível. E aquele lugar, a impressão que o Senhor deixou no meu espírito é como se o barulho daquele lugar fosse ensurdecedor. Era algo assim como se aquele demônio maior que estava lá dentro, ele estivesse ali para atormentar aquelas vidas, para maltratar aquelas vidas. E eu fiquei pensando e fiquei muito assim chocada. E o Senhor falou para mim, eu vi o símbolo do YouTube, o Senhor disse que eu tinha que publicar, porque as outras revelações o Senhor nunca me autorizou a falar, e eu nunca falei assim, nunca publiquei nem nada, não tenho canal, eu não uso rede social, não uso Facebook, não tenho Instagram, não uso nada. A única coisa que eu vejo são alguns canais que eu acompanho no YouTube, de revelações, a palavra de Deus, pregações. E uma coisa que eu quero alertar a igreja do Senhor Jesus Cristo é que Jesus está voltando. E a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá de Deus o louvor. Cada um de nós que somos servos de Deus, vamos aprender do Senhor que estamos vivendo um tempo de colheita e que Jesus está voltando, que nós temos que nos santificar cada dia mais, que aqueles que não guardar essa doutrina, eles não verão a Deus, que nós temos que saber que não está em Deus a condição de salvação, mas está em nós mantermos na nossa salvação. O que o Senhor tinha para fazer, Ele já fez, entregou seu Filho naquela cruz do Calvário para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar. Agora cabe cada um de nós aceitar esse sacrifício, como o próprio Senhor Jesus fala. Tome a sua cruz a cada dia e siga o Senhor. Não é seguir Jesus um dia e depois deixar para trás, não.
é amá-lo com todo o seu coração, ser fervoroso no Espírito, como diz a palavra do Senhor Jesus. E nós temos sim que andar em santificação cada dia mais, santificar nossos olhos, nossos ouvidos, santificar nossa boca, santificar o nosso coração, santificar o nosso corpo, entregar todo o nosso ser a Ele, para que um dia nós possamos alcançar a graça de comparecermos diante do Pai e estarmos com nossas vestes brancas, resplandecentes, porque muitos estão descendo a cova, achando que vão se encontrar com Deus, e infelizmente que o que os espera é eternidade, nem escuridão e trevas. E quando eu voltei, que eu consegui dormir, depois de muito tempo eu consegui dormir, o Senhor me dava uma outra experiência, como se o Senhor levasse-me às trevas exteriores, porque nem todos os lugares, nem todas as almas vão para o mesmo lugar. Existe um local chamado trevas exteriores, que são para onde os crentes que conheceram a palavra de Deus, mas que rejeitaram, que voltaram atrás, que se desviaram do caminho, eles vão. Que nem diz aquela parábola das bodas, que aquele homem entrou ali, ele estava sem vestes nupcial, e o Senhor Jesus diz: amarrai pés e mãos e lançai nas trevas exteriores. E era nesse local que o Senhor fazia com que o meu espírito sentisse o que aquelas almas sentiam. E ali eu ficava desesperada, era como se fosse aquela sensação de que você está caindo sempre e você está suspenso lá sem ter onde você se segurar. É uma sensação horrível, horrível. Você, tipo, como se você quisesse se segurar em alguma coisa e não tivesse nada para você se segurar. É esse o nível de desespero naquele lugar, é muito tenebroso, é desesperador, igreja. Por isso que você que está salvo, você que já aceitou Jesus, permaneça firme no caminho do Senhor. E você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados, confesse o nome dele com sua boca, com seu coração crê que ele é o único que pode levar para o céu, o único Salvador. E ele tem um céu de esplendor, o contrário, na mesma proporção de que o inferno ele é terrível, o céu é maravilhoso. Então nós temos que escolher para onde nós estamos indo. E essa escolha, nesse tempo de hoje, é enquanto a vida, depois que o Senhor tira o fôlego de vida, segue-se o juízo, não tem mais oportunidade, a misericórdia de Deus é enquanto nós estamos aqui nesta terra, porque quando cessa o fôlego de vida, cessa-se a misericórdia de Deus. Após a morte do cristão, do crente ou do ímpio, não importa, segue-se o juízo, vai ser o que você escolheu. Se você escolheu viver com Cristo, se você renunciou ao mundo, se você viveu uma vida de santificação, se você amou verdadeiramente a Deus e ao teu próximo, como diz a palavra de Deus, se você obedeceu à palavra, provavelmente você alcançará a coroa da vida. Mas se você rejeitou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e quis viver uma vida dissoluta, uma vida sem a presença de Deus, então infelizmente o inferno ele é real. E é isso que eu quero deixar para quem vai ouvir esse testemunho e orar ao Senhor Jesus para que o Senhor converta o teu coração, para que você abra a porta do seu coração e deixe verdadeiramente o Senhor Jesus entrar na sua vida. E que você possa abandonar tudo aquilo que venha a querer te tirar da presença de Deus. Nada que nós façamos aqui nesta terra, nada que nós renunciamos, pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Amém?